Começar me apresentando aqui rapidinho, gente. Eu sou a Pri. Meu nome é um pouco mais longo do que isso, mas nem minha mãe me chama de Priscila, então eu simplesmente aceitei isso. Minha rede social é Pemanhães, no caso, faltando um Azinho mesmo, não é erro de digitação, não deu tempo quando eu fui tentar me registrar. E eu vou, inclusive, depois mandar os slides dessa palestra pelo Twitter e também entrar em contato com o pessoal para mandar pela organização, porque eu deixei alguns links no finalzinho. Hoje eu tô trabalhando na nossa MAP, que nem a Jordana, com ela, inclusive. Como engineering manager, eu tô liderando um time hoje, mas eu venho de uma vida bem feliz, de muitos anos trabalhando com Ruby. Hoje eu também migrei para Elixir. Mas essa palestra, eu considero ela até bem relativamente agnóstica, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é o Better Specs, mas eu considero que você pode, inclusive, aplicar ele em outras linguagens. A maioria das dicas que eles dão é muito sobre o seu dia a dia e como interpretar testes e como escrever eles. Então, inclusive, para gente, como Elixir, tem muita coisa que dá para fazer também. E, sem mais delongas, então, o que é o Better Specs, né? O Better Specs, ele é uma coleção de boas práticas que foi construída por muitos desenvolvedores ao longo dos anos, com a intenção exatamente de melhorar os seus testes e deixar eles mais diretos. Se vocês derem uma olhada no site deles, que é onde eles deixam essas relações de boas práticas, vocês vão ver que eles indicam mais para o Rails e principalmente para o RSpec, mas eu tenho uma boa certeza assim, que boa parte delas você consegue fazer, inclusive, em testes mais puros, em projetos que estejam rodando com mini teste, que estejam rodando com coisas mais simples de Ruby mesmo, propriamente escritas. E uma coisa que eu acho muito legal é que para cada guideline que eles criam, então para cada proposta que eles têm de boas práticas, você vai encontrar esse linkzinho que está no final do slide. Então, esse Discuss this Guideline. E se você clicar nele, você vai ser direcionado para uma issue no GitHub, que várias pessoas discutiram cada um desses pontos. Então, você consegue ver que realmente muita gente contribuiu para isso. Ele é um conjunto de especificações muito vivo, então é muito legal realmente de entrar no site, explorar cada um dos exemplos e ver como eles foram construídos e até mesmo entender se vai fazer sentido para o seu dia a dia ou não. Porque a gente sabe que é uma boa prática, e boa prática, apesar de ser boa, não é boa a todo momento. Elas têm seus momentos mais aplicáveis e a gente não deveria mudar muito da nossa lógica para utilizar elas. Mas elas são bem simplesinhas, até como vocês podem ver. Essa daqui é uma das primeiras. Então, o Describe Your Methods, ele parece um pouco ao contrário do que ele realmente se propõe a ser, né? No exemplo à esquerda, vocês vão ver que eu tenho uma classe. Eu, na verdade, tenho duas. Eu tenho a Lua e o Sol. E sim, os meus exemplos foram de propósito. Mais pra frente eles vão ficar um pouquinho mais exagerados. E vocês vão perceber que faz sentido ter escolhido esses dois. Mas eu tenho a Lua, e para a Lua eu estou falando que eu vou me propor a testar um método que identifica se ela está visível ou não. E também para o Sol, eu vou me propor a testar se ele está ou não brilhando. E aí, se a gente pensar em como que eu poderia descrever melhor os meus métodos e como que eu poderia deixar eles mais claros na minha suíte de teste, pode parecer que o exemplo da esquerda seria melhor, porque eu estou dizendo o que eu vou me propor a testar, o que meu método deveria fazer. Só que qual é o problema? Fazendo isso, você deixa muito difícil para que outras pessoas que trabalham com você identifiquem aonde está isso. Ou qual método que você realmente está testando. Por mais que seja mais humanamente legível, a pessoa que olhar para isso, ela não sabe realmente o que você está testando em qual ponto. Ela teria que entrar mais a fundo no seu teste para ter certeza melhor do que você está testando. Se a gente for, por exemplo, à direita, que é o exemplo como eles pedem, como eles indicam para você testar, você vai ver que eu estou colocando exatamente quais são os meus métodos. Então, eu estou colocando eles no topo do meu describe e eu estou dizendo qual método que eu vou testar ali dentro. E, de certa forma, os meus métodos também já são relativamente indicativos do que eles se propõem a fazer. E tem até esse padrãozinho também que é bem legal, de você identificar quando ele é um método de classe ou quando ele é um método de instância. Então, apesar de ir um pouco contra a palavra de deixar ele mais descritivo,
você acaba deixando ele bem descritivo, porque a pessoa que for pegar os seus testes, a pessoa que for ler esse arquivo, ela sabe do que se trata e ela começa a ter uma expectativa do que ela vai ver a seguinte. E aí, seguindo um pouquinho nessa linha, eles têm outro guideline, que é para você poder usar context. E a intenção deles é que você consiga dividir blocos dos seus testes que façam bastante sentido. Então, blocos que tenham coisas em comum, blocos que te deem uma indicativa de para onde você está indo. De novo, eu poderia fazer isso que nem o modelo da esquerda. Eu poderia simplesmente colocar o meu it e deixar ele longuinho e falar o que ele está fazendo e o que vai acontecer quando eu utilizar meu método nessa seguinte situação. Porém, se vocês repararem, tem alguns pontos que eu quero identificar se está cedo ou se está tarde. E eles valem tanto para o meu Sol quanto eles valem para a minha Lua. E se eu simplesmente olhar o texto puro ao longo do caminho, eu não vou entender bem, eu não vou achar essas sinergias, assim, eu não vou entender que isso tá próximo, que eles conseguem se conversar, até num exemplo bem pequenininho, que nem do tamanho desses arquivos, provavelmente sim. Mas quando você está no dia a dia, seu projeto já cresceu bastante, já se estendeu muito, provavelmente não. Então, quando eu trago eles para dentro da ideia de ter um describe, de ter um context, e deixar as coisas mais separadas por bloquinhos, dentro do contexto delas, eu consigo achar similaridades disso. E, de repente, até no dia a dia, se por acaso eu fizer alguma modificação e as coisas começarem a quebrar, a sua navegação pelos arquivos, a sua navegação até chegar nesse ponto, espera-se que ela seja mais fluida. Porém, vale avisar, tudo que é bom não é bom em excesso. Então, se vocês olharem entre os dois exemplos, entre a direita e a esquerda, a minha direita já está bem maior do que a esquerda. Isso porque eu estou separando ela em contextos, eu estou tentando deixar com que cada contexto meu fique mais legível. Então, se você começar a entrar em muitos níveis de describes ou context, provavelmente não vai ficar muito agradável e também vai atrapalhar a legibilidade. Então, até no site eles indicam que você tente manter até 2 levels. Então, mais um context aqui e ele já ia ficar muito sobrecarregado. E esse daqui, sendo bem sincera, ele é um dos meus preferidos. O Don't Use Should, e eu sei que a princípio ele pode parecer meio confuso, porque durante muitos anos a gente usou o ORSpec, usou o Should com o ORSpec, principalmente quando você queria fazer asserções e se propor a testar. Mas não é desse Should que a gente está falando. Se vocês observarem nos meus testes à esquerda, eu tenho um Should Return True e um Should Return False. E qual que é a situação aqui? Eu sei que nenhum código é totalmente perfeito e totalmente livre de bugs. Isso é uma coisa que todos nós, acho que aceitamos em algum momento da nossa carreira. Mas por mais que eles não sejam 100%, a gente sempre escreve eles com o propósito de que eles vão fazer alguma coisa, eles vão ter um final, eles vão retornar alguma coisa, eles vão trazer alguma atitude. Então, eles indicam que você sempre deixe a sua proposta no presente e clara no ponto do teste. Então, ao invés de eu dizer que eu me proponho a retornar true toda vez que isso der certo, eu falo que não, ele retorna true sim. Então, se eu tenho o método appears e estiver tarde, ele vai retornar que true, ele vai retornar que a lua está lá. E é isso que eu estou me propondo a fazer. Talvez algum dia falhe e provavelmente até no mundo feliz, no dia que falhar, esse teste também vai ficar vermelhinho e a pessoa que estiver lendo isso vai compreender fácil o que está acontecendo. Por mais que seja bem simples, isso também já dá uma ajudinha para o próximo ponto, que é exatamente para a gente tentar deixar as nossas inscrições mais curtinhas. Por mais que você observe que a gente está quebrando bastante os testes, nos meus exemplos sempre à direita, eles sempre ficam curtinhos no começo. Então, quando você juntar todos eles, você vai ter uma frase, você vai saber onde você se propõe a chegar, mas assim fica mais simples, até porque, por mais que hoje a gente tenha diversos monitores e a prática de usar, às vezes, até 2 monitores quando você está trabalhando no dia a dia, ou mais ainda, ainda tem aquela máxima de que você deveria tentar ocupar até 80 caracteres, ou talvez 100 caracteres, para deixar exatamente as coisas mais curtas e dentro do seu campo de visão. Então, de novo, talvez ele pareça mais longo em questão de linhas,
mas ele ainda está curtinho e ainda fica fácil de você se navegar por ele. E se você for juntando todos os pontos, ele ainda fica bem mais curtinho do que se eu estivesse escrevendo frases inteiras do porque eu me proponho fazer aquilo ou porque eu estou fazendo. A menos que seja algum detalhe muito crucial, o ideal é que essas coisas não deveriam estar nas suas inscrições. Apesar desse ponto até agora, a gente está falando sobre como deixar as coisas mais legíveis e mais simples de navegar, quando chegar num ponto que não é extremamente crucial, se a pessoa realmente quer saber o passo a passo que ela precisa para fazer isso, ela vai ler o código e tá tudo bem assumir que isso vai acontecer. A questão até agora é como que você ajuda essa pessoa a navegar até chegar nesse ponto do código, partindo do pressuposto que talvez não seja você que esteja lidando com isso no dia de amanhã. Boa. E aí, então, agora a gente já estabeleceu mais ou menos o que a gente esperava das partes mais externas, por assim dizer, então, os nossos títulos, de como navegar pelos nossos testes, e vamos um pouquinho mais para dentro do corpo deles. Então, uma das ideias que eles falam é sobre a questão de você usar apenas a quantidade de informação que você precisa. Nesse exemplo, e aqui entra a grande parte da Lua e dos modelos escolhidos, por exemplo, Saturno pressupostamente tem 82 luas. Mas, de novo, tudo que eu queria testar era se elas vão estar no céu ou não, partindo do pressuposto que a gente tem um ambiente parecido com o nosso da Terra, que tem rotatividade, a partir de um determinado horário, ela vai estar lá. E como que eu descubro isso? Geralmente eu vou me propor entender em qual momento que está escurecendo ou clareando nesse planeta. Mas será que eu precisava de 82 luas para isso? E talvez olhando, por exemplo, pareça meio desconectado e exagerado até pela questão didática do propósito, mas provavelmente quando você estava testando uma paginação, quem nunca já criou, sei lá, 25 itens, 30 itens, porque, eu vou testar uma paginação, então eu quero saber se aquele item específico deveria aparecer na página 5 ou não, se eu cortar de tantos em tantos números. No final das contas, talvez você possa passar um limite 1 e só ter 3 itens. E daí você consegue ter 3 páginas para sua paginação. Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja isso, mesmo que você queira, fazer o teste mais próximo da realidade, a gente geralmente exagera um pouquinho na quantidade de itens que a gente vai criar. E até às vezes isso vem como carga do teste. Então, de novo, são muitas pessoas. Projetos tendem a ficar muito complexos e ter mais de uma pessoa, pelo menos, trabalhando neles. Às vezes uma pessoa vem, deixa a primeira parte, outra pessoa também precisa de outra informação, a gente vai adicionando as informações, e se isso não estiver muito visível, se não estiver tão curtinho quanto do exemplo, essas coisas simplesmente deixam passar. Então, a ideia é que, à medida que você vai fechando o escopo todo com better specs, então, você vai ter nos seus scribes, você vai ter nos seus contexts, você também só se propõe a criar as informações que você precisa ali dentro do seu contexto e que você vai usar para a posterioridade. Esse daqui, ele pode ser um pouquinho polêmico, mas a ideia dele, quando a gente fala para você usar let ao invés de instance variables, até eu acho que eu tinha no exemplo anterior, para quem talvez não esteja trabalhando com Ruby no dia a dia, esse meu aMoon, ele é um instance variable. Então, eu estou criando ele naquele contexto e eu vou exportar ele dentro do meu teste para poder utilizar ele. As outras variáveis que eu declarei antes, elas não vão estar disponíveis. E quando eu faço isso num before, exatamente como eu estou fazendo aqui, o que acontece é que para todos os meus testes, se eu for usar ou não isso, eles vão criar tudo isso. Então, eles vão utilizar todo o que está dando um before para cada um dos meus exemplos que estiver dentro do meu contexto desse describe. A ideia de você usar o let, que ajuda uma questão de performance e até o uso de memória mesmo no RSpec, é que no meu segundo exemplo, então no meu segundo context, quando eu estou apenas testando Saturno, quando eu só quero entender se ele é um planeta ou não, eu não vou carregar a minha Lua, porque eu não estou chamando ela. Então, ele tem essa inteligência de ir utilizando os recursos conforme eles são requisitados. E isso deixa o seu tempo de setup do teste bem mais curto e mais direto.
Porém, é bom você tomar cuidado com o LED, assim, já que ele te dá essa facilidade, já que ele te permite só carregar quando ele é chamado, você pode deixar ele mais perto dos seus contextos e não pegar uma daquelas aqueles scribes que tem mais de 800 linhas, colocar todos os LEDs lá em cima, e quando chegar lá embaixo, talvez as pessoas nem saibam mais o que está sendo chamado ou não, e elas podem começar a chamar coisas que elas não precisavam, e aí você acaba perdendo todo o uso da parada, toda a inteligência que o RSpec vai entregar para você. Outro ponto que ajuda bastante para a gente ter dados de forma mais simples e disponíveis são os factors. E aí, uma das dicas deles, além de você usar os factors, além de você trazer isso para dentro do seu contexto, é que você nunca use fixtures. E aí, qual que é o problema? Aqui nesse primeiro modelo, é como se eu estivesse usando fixture. Por mais que eu esteja usando o new ali, eu estou usando meu objeto diretamente, eu estou me propondo a preencher as informações de cada um deles. Então, isso entraria um pouco na questão do fixture, na questão de que isso pode e provavelmente vai mudar muito de acordo com cada um dos meus testes. Então, para cada um deles, eu vou criar a quantidade de objetos que eu preciso, eu vou criar as informações ali naquele momento, e, inevitavelmente, eu vou deixar passar alguma coisa. Então, por exemplo, nesse contexto mesmo que eu tenho aqui, nesse meu teste, provavelmente, no momento em que eu perguntasse se a minha outra lua também aparece à noite, como ela agora está voltada para Júpiter e eu não informei que horas que Júpiter escurece, eu iria quebrar tudo. Porque eu não prestei atenção nisso. Provavelmente isso já estava ali, ou então eu fui preenchendo na hora e não prestei atenção. E isso ficou meio bagunçado. Agora, se ao invés disso eu tivesse uma factory e essa factory se propôs a sempre preencher todos os meus dados obrigatórios de um planeta, eu poderia criar planetas na hora que eu bem entendesse, de forma que eles sempre tivessem os dados obrigatórios. E aí, se eu tivesse que modificar eles, então, pensando que talvez o horário de escurecer e de clarear fossem diferentes, eu até atribuiria a eles, mas eu não teria que me preocupar tanto com as coisas que eu não preciso naquele momento. Então, isso deixa o meu código mais organizado, sem falar que eu posso separar factories de acordo com o domínio delas. E se eu tiver várias variações, eu poderia simplesmente ter um create Saturno ou um create Júpiter, e ele já vai estar sempre pronto e vai ter sempre as especificações daquilo. Eu não preciso ter essa carga de preocupação quando tudo que eu quero fazer é testar a Lua. Isso deixa as coisas bem mais simples. De uma certa forma, isso diminui a repetição, apesar de eu ter que começar a pensar em vários blocos em relação às minhas factories. Ao longo de todo o meu projeto, eu não vou ter que sempre ficar repetindo as fixtures. E se alguma coisa mudar ali no meio, eu não vou ter que sair abrindo todos os arquivos, corrigindo todas as fixtures de todos eles. Porque eu posso fazer só isso em um ponto central. E aqui é uma dica daquelas que eu comentei, bem agnóstica. Então, a ideia é você testar todos os casos possíveis e não tão possíveis, mas aqui o impossível é uma brincadeirinha mais no sentido de algumas coisas, às vezes, a gente não vai pensar que elas podem quebrar ou não. Então, quando a gente está construindo uma funcionalidade do zero, provavelmente que você vai parar e pensar, se eu preciso saber como que a lua aparece porque já escureceu, eu vou testar só quando ela aparece. E tá ótimo. Porque se quando ela aparece retorna true, quando ela não aparece, automaticamente ela vai retornar falsa, né? Tipo, parece estar coberto, tá tranquilo. Mas não é assim. E no dia a dia, os nossos testes são a nossa integridade. Eles são o que garantem que depois, se alguém mexer em alguma coisa, a gente vai estar coberto. Você vai dar mais segurança para outros desenvolvedores também que forem trabalhar naquele projeto. É sempre bom você testar, primeiro, um caso oposto. Então, como o meu último caso, em que eu testo se a lua aparece depois que já clareou, e um caso que esteja na beira, né? Aquele caso que, nossa, nunca que só por causa de um minuto isso não vai dar certo, porque computadores são muito diretos, computadores são corretinhos, né? Mas vai que amanhã alguém acrescenta uma tolerância de 5 minutos no projeto. A pessoa talvez não saiba que seja um dos requisitos que não poderia ter isso, e
vai tentar ajudar uma outra funcionalidade que ela está se propondo a criar. Deixar esse teste claro, deixar orientado por que isso foi feito, até se a gente pegar o histórico, como que isso vai estar vinculado a uma issue ou alguma coisa do tipo, é uma boa, porque já prepara o terreno. É claro que você não vai ficar tipo, então eu vou ter que testar cada minuto do dia se isso vai aparecer ou não. Pega uns pontos extremos, mas sempre tenta dar uma estressada neles, principalmente quando foram testes unitários, porque eles têm custo menor. Então, nesses momentos, é legal a gente fazer umas coisas mais aleatórias que não parecem tão previsíveis ou tão factíveis. E o testar que você vê, aí sim a gente entra bastante no contexto da vida de Ruby, no contexto de Rails. Muito embora qualquer linguagem, se você for debater sobre qual que é a pirâmide de teste, qual que é o custo de cada teste, integrações vão ser sempre maiores. Então, quanto mais integrado o seu teste mais ele vai ter um custo, exatamente porque você tem que prever tudo o que está acontecendo no meio do caminho. Porém, às vezes, isso não é tão fácil de compreender. E o teste for to see, ele vai na mesma linha do Describe Your Methods. Ele parece o contrário. A ideia desse teste é o seguinte: se eu tenho a um nível de model, então a um nível unitário, qual que é o horário que a Lua sempre tem que aparecer, dado que ela está vinculada a um planeta, provavelmente eu consigo fazer tudo isso como eu fiz no exemplo anterior, a nível unitário, e fazer vários stresses e fazer várias medidas. Isso significa que se eu tenho uma API ou se eu tenho uma página, eu não deveria testar isso porque o custo é muito chato, porque usar capivara e as outras coisas é muito chato. Não. Mas significa que seria uma boa ideia você escolher com cuidado quais são os casos que você vai fazer isso. Geralmente, um cenário de sucesso e um de falha deveriam ser suficientes, porque entre esse momento e os outros momentos que você vai ter os seus services, ou o que quer que seja que você usa numa camada de integração meio termo que não seja controller, você vai conseguir testar as outras coisas com bem menos carga. Por exemplo, o seu usuário está logado na aplicação, não deveria mudar tanta coisa assim, a menos que fosse coisa de permissão. Então, não tem por que você pegar todos os casos que você fez no anterior e repetir todos eles aqui. O nível de complexidade, de tempo, de execução, entre outras coisas, é muito maior. Isso vai dar muito mais carga para os seus testes e não vai ter um resultado que vai ser muito pertinente a longo prazo. E um que parece óbvio também, mas às vezes a gente tem alguns pequenos vícios e outras dificuldades, sem falar de coisas que vão crescendo no meio do caminho. Aqui no caso, no meu primeiro exemplo e no meu segundo exemplo, pode parecer que as coisas são muito parecidas. Porém, qual que é a proposição dos dois? Eu preciso testar que quando eu não passar nenhum horário para a Lua, ela não tem como saber qual que é o horário que ela vai... ela não tem como saber se ela vai estar no céu ou não. Porque não tem horário, ela não tem como adivinhar. Então eu espero um erro. E às vezes, principalmente quando a gente está falando de erros, já houveram muitos frameworks, muitas suítes de teste que não proviam nenhuma forma de você testar isso. Às vezes eles quebravam o arquivo mesmo, enquanto você está rodando o teste, ele quebra isso e não te deixa testar aquilo, ele não te deixa pegar o retorno dessa quebra para você validar se está certo ou não. E aí um jeito que você pode tentar forçar isso, por exemplo, aqui nesse caso seria o Lambda. Mas a questão é, principalmente no caso do RSpec, ele não é bem novo, né? Pelo contrário, já é uma ferramenta extremamente robusta. Então, por mais que talvez isso não tenha exatamente o mesmo formato de quando você está fazendo uma expectation, então, por mais que não seja só um spec com parênteses, ele tem outras formas de fazer isso. E o ideal é que você procure essas formas. Então, aqui foi um exemplo bem além, né? É mais com erro, porque erros podem causar bastante traumas quando a gente está desenvolvendo. Mas tem coisas mais simples. Por exemplo, você pode fazer um match com arrays. E isso existe no RSpec. Você não precisa fazer um igual e colocar, tipo, um array para array. Eu lembro que, quando não tinha match, eu tinha que, por exemplo, deixar os dois arrays iguaizinhos com sorte, porque se qualquer item ali dentro estivesse fora da sequência,
ele não faz esse match. E o match, por exemplo, que já vem do spec, ele já prevê isso, ele já se propõe a validar isso. Então, sempre tentem preferir built-in matchers e coisas que já estão ali inseridas no seu dia a dia, porque tem toda uma comunidade por trás disso que já se deu o trabalho de prever esses casos e testar isso e te entregar bonitinho num pacote. E com certeza o desempenho e a resposta no final, ela provavelmente vai ser bem melhor e mais claro. E aí, agora a gente está chegando um pouquinho mais para os assuntos polêmicos. Então, aqui a ideia é realmente um guideline, é tentar te dar uma ideia. E, de novo, é um ponto bem agnóstico. Então, se a ideia aqui é, se eu preciso testar qualquer coisa, qual que é o momento que eu preciso mocar uma funcionalidade? Então, qual que é o momento que vale eu fingir algo para facilitar minha vida e quanto que isso vai me ajudar ou vai adicionar muita complexidade? Quanto que eu deveria evitar isso ou não? Aqui, então, no primeiro exemplo que está à esquerda, o que eu faço é mocar um comportamento do planeta. E aí, qual que é o problema? Assim, aliás, primeiro, qual que é a solução? O que isso me ajuda? Isso me ajuda que eu não preciso mais me preocupar com o que está acontecendo com o meu planeta. Então, supondo que fosse aquele caso em que eu esqueci de preencher quando que o planeta escurece ou não, eu vou ter essa informação bem clara, eu não vou ter essa dor, entendeu? Tipo, mesmo que eu esqueça, mesmo que o planeta que esteja atribuído à Lua, dentro da minha factory ou não esteja com essa informação, eu garanto que meu teste vai passar. Porque toda vez que eu fizer essa pergunta para o planeta, independente da distância que for, ele vai me entregar um valor. E aí tem dois problemas. Primeiro, que eu tenho um relacionamento direto entre a Lua e o planeta. E aí eu não deveria provavelmente ter que montar um relacionamento direto. Não tem tanta complexidade assim. Não tem tantos levels que estão entre a gente. E o segundo, a gente está mascarando um problema, porque pode ser que planetas não tenham essa informação pré-preenchidas. E eu deveria estar pronta para isso, sabe? Eu deveria. Essa questão do NIL é uma dor de muitos, muitos anos. Eu posso ter objetos retornando a NIL, eu posso sim ter o inesperado. E quando eu simplesmente moco isso, acreditando que isso vai tirar um pouco de complexidade, tá valendo a pena? Será que tá valendo a pena? Será que, tipo, é tanta diferença assim? É tão doloroso eu simplesmente criar um planeta e garantir que ele vai ter essa informação? Provavelmente o custo é bem baixo, então isso não é um bom momento para você usar um mock e estar fingindo um comportamento. Por outro lado, quando a gente tem requisições externas, quando nós temos outros sistemas envolvidos dentro do nosso sistema, geralmente a complexidade disso aumenta drasticamente e exponencialmente. E nesses momentos, geralmente o mock e stub, eles são muito bem-vindos. Então, aqui eu estou agindo como se talvez, para validar se um usuário está logado, eu tivesse que utilizar um serviço externo. Então, vamos supor que o meu user de log, na verdade, ele fosse se comunicar com uma API, um API Gateway, um serviço que não está na mesma camada da minha aplicação. Se eu dependo da rede, se eu dependo de várias outras coisas no meio dessa comunicação, significa que eu aumentei muito a minha complexidade. E a essa altura do campeonato, talvez mocar seja interessante, porque se o meu sistema tem mais chamadas, se tem vários momentos que eu preciso lidar com isso, imagina que para cada um desses momentos eu preciso ou ter o outro sistema disponível, ou talvez usar uma ferramenta como se fosse o viciar. E aqui, de forma nenhuma, desmerecendo o viciar. Tipo, é uma baita ferramenta e às vezes ele é muito necessário. Mas é muito mais legal você ter uma ferramenta dessa robustez quando alguma coisa muda. Então, pô, meu usuário faz login. Provavelmente se eu tenho uma aplicação que só cuida disso, ela já tem esse tipo de coisa testada e ela já tem alguns comportamentos pré-estabelecidos. Não vai mudar tanta coisa no meu dia a dia. Agora, se eu tivesse uma aplicação muito mais complexa, que eu posso mudar o formulário que eu estou submetendo, que vai chegar para um lugar ou vai ser transportado para o outro, beleza, daí uma ferramenta que nem o VCA faz mais sentido. Mas aqui eu estou falando de uma coisa que era para ser simples, mas acabou ficando complexa.
Então, um mock aqui é muito bem-vindo, porque eu tenho um nível de complexidade alto. Então, eu tenho um nível de ganho muito alto em fingir um comportamento. E o mesmo vale para stub, né? No caso, a questão do mock e do stub, eu não vou me aprofundar muito nesse slide, nessa apresentação, mas você pode usá-los de acordo com o que for mais viável para você naquele momento. Então, da mesma forma que você pode fazer um mock e mocar a nível de um client, por exemplo, que você use para se comunicar com as suas aplicações, você também pode mocar direto a URL que você se pretende acessar. Então, nesse caso, o meu /alf. Uma coisa que é mais legal quando você está fazendo a nível de URL, então a nível de chamada, você pode se propor a mocar a resposta em formato JSON, por exemplo. É bem legal quando você tem uma aplicação que você tem que trabalhar como que vem o corpo dessa resposta e você testar isso até a nível de decode. Eu já vi, tipo, problemas porque a gente esqueceu de decodificar uma chamada. E tá tudo bem, eles acontecem. Às vezes, quando você faz um stub nesse nível, é muito mais fácil você pegar esse tipo de coisa. Até o URL também. Amanhã, por algum motivo, a gente mudou o URL sem querer. E isso você vai pegar no seu stub, porque daí as coisas vão parar de funcionar, porque você está modificando, fingindo as coisas erradas, o caminho errado. E, de novo, o custo disso vale a pena, porque a gente está falando de aplicações externas, a gente está falando de um nível de complexidade alto. Esse daqui, ele é mais específico para o RSpec, mas você também poderia usar em outras libs. Aqui a ideia, ele se expressa como use o spect e não o should. Mas, na verdade, o que ele quer falar é para você configurar novas sintaxes. Então, há pouco tempo, na verdade, nem tão pouco tempo assim, o RSpec começou a descontinuar o should e ele inseriu o spec2. E se você fosse criar um projeto novo, você provavelmente já vai ter ele todo atualizado, com as libs mais novas, inclusive do RSpec. E ele te dava a opção de você já configurar para ele não aceitar a sintaxe antiga. Não só não aceitar, mas eu acho também que eu não consegui achar no momento que eu estava procurando, mas eu acho que também você pode configurar em projetos mais antigos para ele te avisar sobre sintaxes antigas. Então, ativar warnings que podem servir para você ir ponderando o quanto você quer atualizar aquele projeto e o quanto você ainda falta alcançar para atualizar aquele projeto. A ideia aqui é o seguinte: se você está configurando um projeto novo, você tem vários projetos, alguns deles vão ser mais antigos. Para você ter certeza que uma sintaxe não vai vazar de um projeto para o outro, então, mesmo depois de você ter criado um projeto do zero, novo, e tá usando a sintaxe toda bonitinha, algum dia, sem querer, você estava muito tempo dando manutenção no projeto antigo, você acaba vazando, você traz a sintaxe antiga. Isso daqui, com essa configuração, ele já vai começar a quebrar desde o primeiro momento. Então, você se prepara para não ter esse tipo de surpresa depois e correr o risco de tentar atualizar o RSpec e tudo quebrar, porque sem querer você trouxe uma sintaxe antiga por conta de estar trabalhando naquele dia entre dois projetos. É uma configuraçãozinha simples e se você fizer ela desde o primeiro momento, ajuda bastante exatamente por isso. Você consegue dar manutenção ao seu projeto a longo prazo e ir certificando com uma coisa bem simples feita logo no começo. Além disso, também, eles dão essas ideias de você usar o guards e o hooks. Uma coisa do BetterSpec é que, muito além de fazer guidelines sobre como você poderia escrever seus testes e usar seus projetos no dia a dia, eles também dão sugestões de ferramentas que, às vezes, a gente não tem ideia que existiam. Então, por exemplo, a gente tem uma opção de guard para o RSpec que ele fica vigiando os arquivos. Então, se eu quero que sempre que eu mexo no determinado level da aplicação, talvez nos controllers, eu rode todos os testes para saber que alguma coisa que eu fiz ali não vazou para outro lugar, eu posso colocar isso em um dos meus watches, então eu posso colocar em uma das minhas linhas de configurações, e toda vez que você salvar os arquivos, indiferente da IDE que você está usando no seu dia a dia, o próprio RSpec vai ficar vigiando ali e vai rodar os testes. E até ele tem umas ferramentas que você pode ir embutindo nisso, que elas vão deixando as coisas pré-carregadas. Então, você não tem que se preocupar também com o tempo que isso vai levar. Imagina
putz, toda vez que eu salvar um arquivo isso vai acontecer, nossa, vai ser para sempre, vai ser muito chato. Dependendo do level, não. Ele vai deixar isso salvo, ele vai ter uma noção de quais foram os testes que falharam antes ou não, e ele já vai deixar isso pré-carregado para deixar mais rápido. Mas tudo isso é uma configuraçãozinha que você pode fazer nos seus dias a dias. Além disso, também, eles não comentam tanto disso por ser uma ferramenta muito voltada para o RSpec, mas outra ferramenta que faz isso no dia a dia, e é bem legal também, são os Git hooks. Então, se você acha que é muito agressivo você ter isso nas suas pastas libs, nas suas pastas apps, você pode ativar hooks que sejam só, por exemplo, quando você vai commitar. Então, eu quero commitar alguma coisa, eu quero que seja só, eu quero salvar isso. Quando salvar isso, eu quero rodar todos os testes, porque eu não quero correr o risco de commitar alguma coisa, mandar pro meu repositório, e só quando eu estiver rodando o pipeline, depois de sei lá quantos minutos, eu vou descobrir que eu deixei um type error passar. Essas coisas no dia a dia facilitam bastante, porque imagina a dor se você tiver um pipeline mais antigo de um projeto que leva 12 minutos. Você leva 12 minutos para descobrir que você deixou um ponto no lugar errado. Não seria legal, né? Aqui eu vou entrar um pouquinho nos pontos que, particularmente, eu não concordo 100%. O Better Spec ele tem mais ou menos 18 guidelines. E os próximos 3, eles entram num lugar bem perigoso de questão de complexidade. Então, um dos primeiros é o Use Subject. O Subject é uma ferramenta que o RSpec te dá, que ele te permite fazer... Ele permite que você deixe claro que tudo que você vai testar daquela linha para baixo pertence ao mesmo objeto. Então, de repente, se você quiser testar comportamentos bem básicos da Lua, você poderia deixá-la como subject, e daí você poderia falar, eu espero que ela seja uma lua, eu espero que ela tenha uma data, eu espero que talvez ela tenha um nome, e por aí vai. Assim, quem olha por fora, ele parece muito simples e nem um pouco problemático, e, nossa, deveria ser legal usar isso no meu projeto todos os dias. A questão é que ele pode ser muito subjetivo, ironicamente falando. Uma pessoa que não está acostumada com o RSpec, que não está acostumada com o Ruby, ela vai entrar no seu projeto, ela vai ter uma curva de aprendizagem bem maior para saber que é ali que isso está acontecendo. Então, se até agora a gente estava falando sobre melhorar a navegação dos seus arquivos, melhorar a visualização deles e facilitar para que outras pessoas trabalhem aqui, isso meio que vai para o oposto. Assim, ele tem uma boa proposta e conforme a gente vai juntando com as coisas, ele faz um certo sentido. Mas isso não muda o fato que ele aumenta a complexidade do projeto de forma geral. Então, até uma das outras coisas com que o Subject se encaixa muito bem é o próximo ponto, que é o Single Expectation Tests. A ideia do Single Expectation Tests são essas linhazinhas no meio do contexto, essas linhazinhas que estão acima do contexto. Elas são linhas curtas, que nem eu tinha comentado anteriormente, que elas tratam coisas bem específicas, e, na verdade, se você olhar, a maioria dos livros de teste, elas são meio que aconselháveis, porque quando você está testando coisas mais curtinhas, mais direto ao ponto, você cria mais testes, teoricamente você cobre melhor as coisas. O problema, de novo, é que, por mais, por exemplo, que aqui eu possa dar o meu nome de Moon para o meu subject, eu posso dar uma especificidade para ele, que eu posso usar ele tanto com o Single Expectation, como eu posso usar ele dentro do context, e não parece que tanta coisa está mudando, até pessoas que não estão acostumadas com a linguagem saberem que ele se propõe a fazer isso, fica um pouquinho mais complexo e não fica tão legível, sabe? Tipo, parece que fica mais legível, mas quando você está num projeto maior, essas coisas elas vão se perdendo e fica mais difícil as pessoas se direcionarem. Se até então eu estava preocupada de usar até uma describe com o nome do método para facilitar a vida das pessoas, quando eu vou enchendo só de it, isso vai se perdendo. Não fica tão claro. E aí a gente chega ao último ponto, que além de usar toda essa questão do single examples e do subject, a gente tem o shared examples. E, de novo, a proposta do shared examples é boa. Imagina que para todos os meus testes de controller, eu tenho um usuário
e ele vai estar logado. E para cada um deles, eu sempre vou ter que testar se o meu usuário consegue se logar bem, se ele só consegue ver a página depois que ele se loga, entre outras coisas. A ideia do Shared Examples é que você vai pegar todos esses exemplos de teste, você vai mover para um arquivo em que ele vai ser mais genérico e ele vai conseguir se adaptar a novos contextos. E quando for para chegar na sua suite de teste do controller, você vai colocar só esse it behaves like. Ele vai pegar o exemplo que ele se encaixa, ele vai se encaixar dentro do subject que está dentro do seu contexto atual, e ele vai conseguir rodar todos esses testes, meio que abstraindo isso para você. Então, por um lado, fica muito mais limpo. Inclusive, esses últimos 3 exemplos, eles falam bastante sobre dry, sobre você escrever menos coisas, sobre você escrever menos código, utilizando as coisas que a biblioteca te dá. Porém, de novo, pode levar muito tempo até uma pessoa entender o porquê que o seu controller específico não está conseguindo se conectar, não está conseguindo fazer login. Ela vai abrir o caso de teste, ela vai ficar procurando isso e muito provavelmente ela não vai achar. Ah, depois de um tempo ela vai achar, e é uma questão de curva de aprendizagem, sim. Mas vale questionar se é uma curva de aprendizagem que você está disposto a ter no seu projeto. E aí eu vou chegando ao final e há um questionamento que eu gostaria de deixar. Hoje esse questionamento ele não está no Better Spec, mas é um questionamento mais agnóstico para qualquer linguagem mesmo, para você estar escrevendo seus testes. Quando nós estamos escrevendo os nossos códigos, a gente se preocupa bastante com o dry, que é o don't repeat yourself. Então, a gente se preocupa bastante em deixar as coisas claras e, ao mesmo tempo, sempre que possível, a gente se preocupa em limpar elas. Ah, às vezes eu estou fazendo uma coisa e aí eu repeti ela 2, 3 vezes. Talvez eu deveria mover ela para algum lugar e fazendo isso eu vou conseguir reaproveitar ela em vários pontos. E vou conseguir fazer as coisas se encaixarem ainda. Mas pensa só, geralmente quando a gente faz isso, geralmente quando você vai para uma opção mais dry, a menos que seja uma coisa bem fora da curva, você está aumentando um pouquinho a complexidade em algum momento. Seja de contextos, de como eles se comunicam, alguma coisa tem em troca. E se você já está fazendo isso nos seus códigos mesmo, se você está fazendo isso na lógica de negócio do seu dia a dia, será que vale tanto a pena você fazer isso nos seus testes? Sabe, se você traz complexidade para os seus testes, se você até acaba trazendo lógica para os seus testes para deixar eles mais limpos, você cai meio naquela ideia, né? Quem vigia o vigilante. Beleza, eu já estou fazendo código para testar código. Além de fazer código para testar código, eu vou deixar o meu código de teste complexo também. Acaba levando muitas coisas, assim. Então, de novo, isso aqui não é do Better Specs, isso aqui é um pouquinho além, mas é mais uma coisa para deixar na mente, assim, se até o presente momento você gostou do que eu trouxe sobre os Better Specs, vale questionar um pouquinho sobre o dump. O dump é Descriptive and Meaningful Phrases. Então, a ideia do dump é que tá tudo bem você fazer algumas coisas mais verbosas, tá tudo bem você deixar algumas coisas repetirem. Ah, eu tenho que fazer meus testes e para todos eles eu vou ter que testar como autenticar o usuário. Olha, se for simples o suficiente, talvez você não precise fazer isso. Mas se você começa a ter isso mais complexo, se cada usuário passa a ter algum perfil, um certo level de acesso e como lidar com isso, vai ficando complicado. E aí, muito provavelmente, para tentar manter isso genérico, para que sirva para todos os casos, você vai começar a adicionar lógica ali dentro dos seus testes. Então, um it, um if, alguma coisa que vai mover em relação aos casos. E você vai deixando isso cada vez menos fácil de mexer e menos compreensível. Então, talvez, pelo menos nos testes, vale a pena a gente ser mais longo, a gente deixar as coisas mais repetidas mesmo, mais verbosas. Se vocês quiserem pensar por um lado positivo, se algum dia aquelas funcionalidades forem descontinuadas, vai ser muito mais fácil se livrar delas. O delete vai ser muito, muito simples e até dá aquela felicidadezinha de abrir um PR que vai ter muitas, muitas linhas removidas e quase nenhuma adicionada. E, bom, com isso eu estou encerrando a apresentação. Eu até não sei, eu espero que alguém esteja aqui, porque a gente começou um pouquinho mais cedo e eu acabei terminando um pouquinho mais cedo. Mas, como eu falei,
eu deixei alguns links do que eu usei para montar a apresentação, além do próprio Better Specs, que qualquer um pode acessar, e tem bem mais exemplos do que eu coloquei aqui. Eu usei alguns outros sobre mais básicos, sobre Ruby e afins, porque infelizmente já faz um pouquinho mais de um ano que eu estava afastada, então até algumas coisas sobre as atualizações do ORSpec eu não tinha certeza. E é isso. Eu vou. Parabéns pela sua talk, Priscila. Eu gostei bastante, porque eu sou uma pessoa que sofro muito com testes. Na parte de não usar should, eu confesso que bateu, assim, porque a primeira coisa, eu vou escrever um teste should do something, blá 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 blá. E é uma coisa que realmente, pela forma que você colocou, fica péssimo. Não é ruim, é péssimo. E é isso. Até não diria que é péssimo, eu usei por muitos anos, mas é um negócio muito engraçado. Depois que você vai escrever nos 3 primeiros testes, que você para de escrever Fica isso, should, should, faz should, tanto should. sentido, sabe? É tipo, não é show, é create. Eu tô criando um negócio, sabe? É muito legal depois de um tempo. Ele é um dos mais pequenininhos, né? É uma palavra que você deixa de escrever ali, mas ele faz uma diferença tão grande e tão legal na legibilidade. É muito legal mesmo, tipo, quando você consegue praticar. Sim. Também a parte de você só alocar os dados que você vai precisar para o teste é uma coisa que é bem complexa, porque às vezes, pelo menos eu sou uma pessoa que eu já estou pensando lá na frente, né? Mas para esse primeiro pedaço eu só preciso, sei lá, do nome e do telefone. Sei lá, vai que eu estou testando algo de cadastro. E eu já estou pensando em colocar o endereço e carregar um monte de tralha que não vai precisar ser usado. Então, realmente, acho que muito é a forma que a gente pensa, né, antes de fazer, né? Começar a mudar esse primeiro pensamento. E uma coisa bacana que você trouxe também foi a parte de configurações. Eu não sabia dessa parte de configurações. Eu confesso que eu descobri agora que dava para fazer esse tipo de configuração para dar uma aliviada na hora de rodar todos os testes. Até, sendo bem sincera, eu não peguei isso enquanto ainda estava trabalhando com Ruby. Eu peguei isso na hora da apresentação, até eu conversei bem antes com o Yasuda, né? A gente trabalha na mesma empresa. E eu tava falando pra ele, eu tava pensando em falar sobre essa palestra aqui. E até o próprio Better Specs, eu tava pensando em falar sobre ele, porque eu não ouvi sobre ele durante muitos anos. Eu trabalhei mais de 5 anos com Ruby, por muito, muito tempo. E mais pro finalzinho que eu fui conhecer ele. E aí, logo depois eu já mudei para Elixir, e aí eu fiquei triste. Pô, eu não trabalhei o suficiente com isso, então eu queria exatamente trazer, e se fosse aprovado, se desse certo, exatamente para outras pessoas conhecerem, porque são coisinhas simples e que são muito legais no dia a dia. É muito bom você pegar um projeto e conseguir trabalhar com ele todo assim. Boa. A Camila perguntou como você aplica todas essas coisas em Elixir. Então, as primeiras partes são relativamente simples, né? O Elixir, eles não gostam muito de context, até por conta daquela questão dos levels, eles não gostam muito que você vai descendo muitos levels e tem muitos scribes. Mas do que eu vi, assim, que a gente trabalha no dia a dia da comunidade, por exemplo, eles já usavam bastante essa questão de você colocar um método no Scribe. Então, ao invés de você ficar escrevendo o que você vai fazer, você já coloca ali qual é o método. Isso até funciona muito bem com a forma como a Elixir às vezes usa as documentações para dizer, por exemplo, principalmente por conta da dependência com o pattern match, né? Então, você coloca ali o método e já fala mais ou menos o que vai vir ali para a pessoa saber qual dos pattern matches que você está tentando testar. Então, qual dos seus métodos que ele vai ser direcionado. Mas tem outras coisas que são bem mais complicadas. Até a parte de factories deles, eles têm uma parte de factories que vem built-in. Então, você já pode meio que usar isso para tentar criar os seus objetos, que no caso, na Elixir, eu não posso ficar muito falando objetos, mas suas entidades. E isso já existe mais ou menos, mas ele não é tão robusto e não estava tão longe quanto o Factory Bot, por exemplo. Eles estavam criando uma lib chamada Ex Machina, que ela faz um projetinho bem parecido. E fora isso, nos projetos que eu tenho trabalhado no dia a dia, a gente ainda não está usando o Ex Machine, mas a gente meio que vai fazendo os nossos helpers para ter uma coisa ali similar ao Factory Bot.
A parte de configurações também, ele já tem bastante, né? Por ser uma linguagem compilada, é bem mais fácil para eles, por exemplo, indicar quando eu tenho uma parte deprecada. Então, se eu tivesse um should, ele já devia ser spec2, assim. Ele já usa bastante isso por padrão, assim, na linguagem, então a gente não precisa tanto. Mas foi divertido que eu fiz essa talk no Snap antes de trazer para cá. E teve uma pergunta bem parecida lá. E tem coisinhas simples que a gente não costuma fazer, até porque a gente tem muitas pessoas que vieram de outras linguagens, né? Elixir ainda não tem tanta gente que já tem mais experiência no mercado. E o should, por exemplo, veio. Então, a gente costuma usar o teste should e tem muito teste should fazer alguma coisa. Uhum. E já foi uma coisa que também a galera se animou bastante lá. Obrigada. Gente, mais perguntas? Eu tô subindo aqui as suas palminhas. Nome da função. Shadow falou que nome da função no describe a gente usa bastante aqui em Elixir mesmo. E coloca a arit também. Sim. Então, essa questão de você dizer mais ou menos para onde que vai indicar, né? Então, supondo que eu tenho algum método no Elixir que ele vai ter só 2 argumentos ou que ele vai ter 3 argumentos, isso já facilita se desde o describe a gente colocar. É bem legal que já tem meio que essa dor, mas é porque é uma comunidade que ela é bem viciada em pattern match, né? Eu acho que eu vi isso em poucos exemplos no Ruby, mas também é bem legal quando você para tipo, separar o que é o instance. Eu esqueci como que fala. O class method e o instance method, né? Então é uma coisinha. É um símbolozinho no começo da palavra e já ajuda bastante. Bacana. Eu confesso que eu tentei aprender Elixir 2 vezes na vida. Sério? Aí eu cheguei a trabalhar quase 1 ano com, porém, aos trancos e barrancos, assim, eu voltei pro Ruby. E é isso, o Ruby não morreu, gente. Tem gente que tenta sair e não sai, e tá tudo bem. Sim, E é isso. Mas com muito certeza. obrigada. Obrigada a você, Mariana. Mas com certeza o Ruby não morreu, assim, acho que aqui pra gente foi muito uma escolha que facilitou a vida, mas continua sendo uma linguagem maravilhosa, principalmente para você mostrar para os outros e para pessoas que estão começando na área, fora a questão da comunidade. Eu acho que uma das coisas que eu mais amava no Ruby era a comunidade e até Elixir, eu acho que adquiriu muito isso por ter nascido ali no meio da comunidade de Ruby, é uma das comunidades que mais ajudam a gente, assim, é muito bom mesmo. E obrigada por dar essa oportunidade para estar aqui. Estou gostando muito do evento e mal posso esperar para o dia de amanhã.